Olá, bom dia! Oi, pessoal, bom dia! Capixaba morre vítima de ataque de tubarão em Praia Americana. Arthur Médici, de 26 anos, fazia faculdade nos Estados Unidos, estava noivo. Nas redes sociais, homenagens emocionantes ao jovem. Parentes, amigos e políticos se despedem de Albuino Azeredo. O ex-governador do Espírito Santo passou mal, foi internado e morreu em hospital de Vila Velha. O corpo foi velado na Assembleia Legislativa. Batida de carro termina em confusão. O policial militar dá um tapa na cara de uma jovem. Antes, ela bateu na mão do militar. O vídeo foi gravado por um passageiro de ônibus que acompanhou o bate-boca. A semana começa com participação dos amigos do TN. Vamos mostrar os bairros onde os moradores pedem atenção do poder público. E aquela história de amor. O Carlinhos marcou um encontro com a Alexandra, mas ela não apareceu. Carlinhos levou um bolo? Não. Alexandra estava internada na UTI. Quer saber o desfecho dessa história que começou há 24 anos? O TN te conta já já, fique coladinho com a gente. Bom, nós abrimos o TN de hoje contando a história do jovem capixaba que morreu nos Estados Unidos depois do ataque de um tubarão. Arthur Médici tinha 26 anos, fazia faculdade nos Estados Unidos, estava noivo. O corpo dele deve chegar ao estado até o final da semana. Nas redes sociais, homenagens de amigos e um desabafo emocionante do pai. As imagens mostram Arthur Gava Médici, de 26 anos, sendo socorrido. No último sábado, o universitário capixaba foi atacado por um tubarão enquanto surfava na praia de Cape Cod, no estado americano de Massachusetts. Arthur surfava junto com o cunhado a 10 metros da costa. Ele não suportou os ferimentos e morreu a caminho do hospital. Arthur era estudante de engenharia e morava nos Estados Unidos há 4 anos. De acordo com a família, ele adorava surfar e conhecia muito bem o local do acidente. Na praia de Cape Cod, placas alertam os banhistas sobre os riscos de ataque de tubarões. Testemunhas disseram que no momento do acidente, a praia não tinha guarda-vidas. Autoridades usaram placas para interditar o local. O acidente com o estudante capixaba foi notícia em diferentes publicações americanas, como o tradicional Washington Post. O corpo de Arthur deve chegar a Vila Velha até o final desta semana. A família organizou uma vaquinha online para ajudar no translado do corpo para o estado. O valor que a família precisa é de $25 mil. Eu venho fazer esse vídeo para pedir que quem puder ajudar na campanha do Arthur, para a gente conseguir levar o corpo para o Brasil o mais rápido possível. Tá? Quem puder compartilhar o link da campanha, quem puder doar, a gente fica imensamente grato. O link está no meu Facebook, tá? Quem puder ajudar e quem puder ajudar compartilhando, a gente só tem a agradecer. Muito obrigado ao apoio e ao carinho de todos vocês aí. A gente precisa muito da ajuda nas doações. Tá? Muito obrigada. O empresário Itamar Médici, pai do jovem, fez um desabafo emocionante nas redes sociais. Falou sobre a falta que o filho vai fazer e encerrou dizendo: "Eu te amo por toda a eternidade." Que sofrimento, hein, gente? Nossos sinceros sentimentos à família e aos amigos. Nós desejamos força a todos. Olha, porque realmente é uma história muito triste. Pois é, o Arthur, um jovem cheio de sonhos, que amava o mar e, claro, jamais poderia imaginar uma fatalidade dessas. É um choque para todo mundo. Hoje, inclusive, o jornal A Tribuna mostra a entrevista da tia de Arthur, dizendo que constantemente pedia para que o sobrinho não surfasse em praias com risco de ataque de tubarões. Mas, como todo jovem, ele não achava que isso pudesse acontecer. E sobre a vaquinha, já deu certo. A família conseguiu reunir o dinheiro e o corpo deve chegar ao estado até o final da semana. Olha, uma batida de trânsito terminou em agressões entre um policial militar e uma adolescente na Serra. Depois de dar um tapa na mão do PM, o militar revidou com uma bofetada. A cena foi registrada por passageiros de um ônibus. O policial militar fardado e a menor aparecem na imagem em uma discussão calorosa. Ambos estão com os ânimos exaltados. Ela dá um tapa na mão do militar, que revida com um tapa na cara da garota. Veja novamente.
Após uma série de empurrões, a menina bate na mão do PM e recebe de volta um tapa no rosto. Em seguida, o homem que estava com a menor chuta o PM. Os policiais do batalhão de trânsito tentam conter o militar exaltado. A confusão aconteceu na Avenida Norte-Sul, próximo ao Parque da Cidade, na Serra. O flagrante foi registrado por passageiros que estavam dentro de um coletivo que passava pelo local. De acordo com testemunhas, o carro onde estavam a adolescente e um homem colidiu com um outro veículo que seria do policial militar envolvido na confusão. A colisão gerou uma série de discussões. Os 3 envolvidos foram levados para a 3ª Delegacia Regional da Serra. O homem que estava com a menor foi autuado em flagrante por lesão corporal tentada e desacato à autoridade. A menor assinou um boletim de ocorrência circunstanciado por desacato à autoridade. Já o policial militar assinou um termo circunstanciado por abuso de autoridade. O caso será encaminhado à Corregedoria da Polícia Militar. Quanta intolerância, briga de trânsito, ânimos à flor da pele e o resultado não costuma ser diferente. Bate-boca e, nesse caso, agressão. Um tapa na mão do policial que provocou uma bofetada e tanto. Olha, nós ouvimos a PM, que disse que agentes de trânsito e o militar tentavam conter o motorista do outro carro envolvido no acidente. A adolescente de 14 anos é filha do condutor, que é um empresário. Segundo a PM, ela teria oferecido resistência ao tentar impedir a ação dos agentes, momento em que bateu no PM na tentativa de tirar o celular das mãos dele. Foi então que o policial reagiu de forma agressiva. Pois é, George, é preciso investigar bem essa história. Todos assinaram um termo circunstanciado e a PM abriu o processo para apurar responsabilidades. Nesse momento, a PM fala dessa confusão numa entrevista coletiva. E já voltamos com mais informações ao vivo. Agora vejam essa, Gordinho da Moto. Esse é o apelido de um ladrão que vem aterrorizando os moradores em Marcílio de Noronha, Viana. Há um mês, isso mesmo, há um mês, o bandido passa atacando trabalhadores no ponto de ônibus. Os arrastões acontecem geralmente pelas manhãs. A população está tão assustada que evita ficar no ponto muito tempo. Tem morador que já espera para ser assaltado e se sente impotente diante das investidas dos bandidos. Ana Paula foi assaltada na semana passada enquanto aguardava o ônibus. Eu estava indo trabalhar na quarta-feira, aí passou um cara de moto, voltou, aí ele falou bem assim, passa o celular. Aí passei meu celular e foi lá e botou a arma na minha cabeça. E a insegurança nos pontos de ônibus de Marcílio de Noronha 2 anda tão grande que essa administradora já até preparou a filha de 7 anos para qualquer situação de risco. Eu sempre falo com ela, filha, se chegar alguém para assaltar a mamãe, vai para trás da mamãe, que a mamãe vai entregar, o que tiver que ele pedir, ele vai embora e a gente vai ficar tranquila. Dona Dorvelina também diz que já está preparada para entregar tudo se algo acontecer. Mas ainda assim tem medo. A gente nunca fica tranquila, né? Porque fica sempre com medo, né? Com o pé atrás. Muito perigoso. A opção de muitos moradores tem sido não ficar nos pontos de ônibus. Eles ficam distantes, à espreita do coletivo. José leva a esposa todos os dias para evitar os ataques cada vez mais constantes. E eu fico aqui com ela também, não levo para lá não. Aqui tem como resolver fazer alguma coisa. Lá no ponto nós já chega já botando a arma já. De acordo com os moradores aqui do bairro, o criminoso age sempre nas primeiras horas da manhã e faz verdadeiros arrastões nos pontos de ônibus. Ele age aqui em Marcílio de Noronha há cerca de um mês. E o interessante é que ele age sozinho. Já ficou conhecido até como o Gordinho da Moto. O policiamento na região, ou melhor, a falta dele é o que tem deixado a desejar. Aos moradores não resta escolha a não ser traçar as próprias estratégias de segurança. A gente mesmo tem que fazer a própria segurança da gente, porque não adianta contar com a polícia aqui em cima. Ficar de olho. Tem que ficar. Aí os questionamentos. Como se manter tranquilo depois de começar o dia com uma arma apontada para a cabeça? Como sair de casa sem medo, tendo praticamente a certeza de que a filha pequena vai presenciar um assalto? Pois é, tá faltando o quê para esse bandido ser preso? Ele assalta trabalhador que acorda cedo todos os dias
encara um ônibus lotado para conseguir sustentar a família. É muita covardia, não é? Pois é. Alô, polícia, falta inteligência ou vontade de prender esse ladrão, hein? Um único criminoso não pode fazer quase 13 mil pessoas reféns. É absurdo, é revoltante e a gente espera que a solução seja encontrada antes que esse bandido tire a vida de um inocente. Olha, a Polícia Militar disse que atua incansavelmente na promoção da convivência pacífica em todos os municípios capixabas e que realiza patrulhamento preventivo no bairro com rondas nos pontos de ônibus em horários estratégicos e pede para que a população denuncie ações criminosas pelo 181. Então tá na hora de tirar de circulação o gordinho da moto, né? E rever toda essa situação, não é isso? Bom, a polícia conseguiu recuperar uma bicicleta furtada em Aracruz, avaliada em R$40 mil. O veículo foi encontrado em Cariacica depois de ser anunciado num site de vendas na internet. O receptador foi preso. Disse que comprou a bicicleta por R$1.000. O suspeito tinha um mandado de prisão em aberto por assassinato. Esta é uma bicicleta de alta performance. Ela custou cerca de R$40 mil e foi furtada da casa de um engenheiro que mora em Aracruz. O apartamento dele foi invadido há 2 semanas e levaram eletrodomésticos e itens de valor. Mas a bicicleta sozinha vale mais do que tudo que foi levado. Depois do crime, a vítima passou a monitorar sites de vendas na internet na esperança de encontrar um anúncio da própria bicicleta. E até que certo dia ele achou. As informações foram passadas para a polícia de Aracruz, que fez uma investigação e descobriu que a bicicleta estava aqui em Cariacica. O delegado Augusto Giorno, titular da região, conta que recebeu uma solicitação de apoio operacional para capturar o suspeito. As diligências foram direto na residência dele e conseguiu identificar o receptador, apreender a bicicleta que havia sido furtada em Aracruz. De acordo com o depoimento, o acusado comprou a bicicleta por R$1.000 na feira de Aribiri, em Vila Velha. Porém, não dá para ter certeza dessa origem. O verdadeiro dono esteve na delegacia na manhã desse domingo e recuperou o bem avaliado em R$40 mil. O delegado aproveita o caso para orientar a população sobre o crime de receptação. Nossa orientação é que sempre se exija a nota fiscal ou o recibo, identifique-se o vendedor e avalie-se o valor. Muitas das vezes um valor muito abaixo, o barato, acaba saindo caro e a pessoa vem a responder pelo crime de receptação. A bicicleta estava com Ivanildo Fombre, de 31 anos. A polícia encontrou a bicicleta em um esconderijo. A bicicleta estava escondida num terreno ao lado, num matagal, sendo apreendida e recuperada pela polícia. Além do crime de receptação, ele também tinha contra o receptador um mandato de prisão em aberto por tentativa de homicídio. Foi autuado e encaminhado para o centro de triagem de Viana. Olha, cada vez mais bicicletas na mira de bandidos, hein? As mais caras viram alvo preferido porque são facilmente vendidas no mercado clandestino. Mas atenção ao alerta feito pelo delegado. É isso, quem compra mesmo em sites na internet comete um crime. É preciso verificar a procedência do objeto, pedir a nota fiscal. Além de ser uma atitude criminosa, também pode ser perigoso negociar com quem você não conhece. Veja que o homem preso respondia por assassinato. Bandidos invadem casa e roubam aparelhos eletrônicos em Vila Velha. As câmeras de segurança do bairro registraram o momento em que os criminosos estão perto do portão da casa. Minutos depois, a dupla sai de carro. Os bandidos entraram na residência, quebraram o cadeado, a fechadura e roubaram 2 aparelhos de TV. O assalto foi na noite de sábado no bairro Ilha das Flores. A polícia foi chamada, mas os bandidos conseguiram fugir. É um caso bizarro, porque a gente vê nas imagens que o movimento da rua não inibiu os criminosos. Também chama a atenção que a dupla está de carro e invade uma casa para roubar aparelhos de TV. A insegurança chega a tal ponto que não se pode mais nem sair de casa sem o risco de ser surpreendido por bandidos. A gente espera que essa dupla seja identificada bem rápido e vá direto para a cadeia. Bom, e agora a gente vai mudar completamente de assunto. Vamos compartilhar com você uma história de amor. É aquela história que a vida se encarrega de promover o encontro e o acaso não separa. Pois é, desse casamento que está quase fazendo aniversário de 25 anos, ou seja, bodas de prata,
nasceu 2 tesouros, 2 moças lindas que completam a união da família. Conheça a Alexandra e o Carlos. Eles estão casados há 24 anos. E essas 2 décadas e meia quase são marcadas por uma história especial de amor, cuidado e superação. Tudo começou em 1989, quando a Alexandra tinha 18 anos. Ela morava em Guaratinguetá, São Paulo, e se conheceram num churrasco entre amigos, que os dois tinham em comum. Carlos era músico, tocava violão, e os dois começaram a trocar olhares. Daquele momento em diante, Carlos começou, na verdade, a tocar mesmo o coração de Alexandra. Um dia eles marcaram um encontro, mas Alexandra não compareceu. Carlos pensou logo que havia tomado um bolo dela. Tínhamos marcado o encontro numa quinta-feira à noite, numa festa bem tradicional lá no interior da cidade de Guaratinguetá, estado de São Paulo. E marcamos esse encontro e eu fui todo feliz, me arrumei, passei em perfume e tal, e fui nesse encontro. E a princípio, a partir das 20 horas, né? Dava 20 horas e 10 minutos, 20 horas e 15 minutos, 20 e 30, até quando eu esperei até no máximo 21 horas, persistente. Daí ela não apareceu. Ixi, tomei bolo, alguma coisa aconteceu aí. Na verdade, Alexandra, no dia do encontro, sofreu um acidente de trânsito. Ela estava dirigindo quando passou num cruzamento. Um caminhão atravessou o sinal vermelho e atingiu a porta do lado do motorista, lado em que Alexandra estava. Fazer um favor com uma amiga, eu voltando, peguei o semáforo no verde para mim e o caminhoneiro aproveitou o amarelo, né, o finalzinho do amarelo. E com isso, eu já estava quase no meio da pista, né, ele pegou a porta a minha porta, né, lá do motorista. E isso bateu, eu bati a cabeça e fiquei desacordada. Ela ficou 1 mês no hospital, 17 dias só na UTI. Não tinha movimentos nos braços e nas pernas. Também não falava direito, nem lembrava de muita coisa. Só falava num tal de Carlinhos. Diz uma amiga minha que ela falou assim que foi as últimas coisas que ficou bem guardada na minha cabeça, né? Tanto que eu voltei e chamei a minha mãe e automaticamente depois já chamei o Carlinhos. Carlinhos, fiquei chamando porque eu tinha um encontro marcado, então aquele encontro ficou guardado na memória. Quando Carlos descobriu que ela não havia ido ao encontro por causa do acidente, ele e mais um amigo foram visitá-la no hospital. Eu fiquei sabendo que ela tinha sofrido um acidente e estava internada no hospital. E a nossa história, a partir desse encontro no hospital, na primeira visita, né, com os pais dela nos recebendo e contando toda a história, a partir daí começa a ter uma aproximação junto com a família, né, e junto com ela mesmo. Esse foi realmente o primeiro encontro. Com o tempo, os dois começaram um relacionamento sério e se casaram. E dessa união nasceram Juliana e Franciele. União de décadas que resistiu ao tempo, aos problemas, opiniões divergentes, enfim. O que importa é que estão unidos em família. Ah, e com uma bela história para contar e cantar. Mais feliz, quem sabe, só tenho a certeza. Muito felizes. Temos as dificuldades, como todos os casais, né? Tem presentes, momentos, né, às vezes de alguns empecilhos ali, mas nada que supere o nosso amor e a nossa determinação de um para com o outro. A coisa que eu tenho a agradecer é para Deus pela nossa união. É preciso amor para poder gostar, é preciso paz para poder sorrir. Vida longa de amor para vocês, Alexandra e Carlos, viu? Que venham as bodas de prata, ouro, diamante, sempre com essa alegria de contar e cantar a história de vocês. Aliás, vocês resumiram muito bem, né? A vida se encarregou de promover o encontro, o acidente veio para fortalecer o que já estava escrito. Ninguém vive feliz o tempo todo, mas com amor tudo pode ser superado, né? Isso aí. Olha, morreu ontem em Vila Velha o ex-governador do Espírito Santo, Albuíno Azeredo. Ele estava internado tratando de uma pneumonia e acabou sofrendo uma parada cardiorrespiratória. Albuíno foi o primeiro negro à frente do Executivo Capixaba. Foi idealizador do sistema Transcol. O enterro aconteceu agora há pouco em Vila Velha.
O velório aconteceu na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Familiares, amigos e autoridades estiveram presentes para dar o último adeus ao ex-governador do estado, Albuíno Azeredo. Quando Albuíno foi candidato, ele começou a campanha e as primeiras pesquisas, ele tinha uma participação muito pequena nas primeiras pesquisas. E foi assim, foi uma virada muito forte que marcou aquele período. Um professor de matemática, um engenheiro, não tinha tradição na política capixaba, um negro, né? Num estado que tem uma colonização forte italiana, alemã e de outros grupos da Europa, e ele firmou posição e teve um desempenho eleitoral extraordinário. Albuíno morreu aos 73 anos por conta de uma forte pneumonia. Ele estava internado em um hospital de Vila Velha para tratar a doença, mas de acordo com boletins médicos, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. Albuíno Azeredo governou o Espírito Santo entre os anos de 1990 e 1994. Durante o mandato, personalidades como o Papa João Paulo II e o ex-presidente sul-africano Nelson Mandela visitaram o estado. Trazer Mandela no estado do Espírito Santo foi uma coisa assim que marcou muito aquele período por tudo que aconteceu na África do Sul e a importância do movimento na África do Sul para todo o planeta. O único negro que já governou o estado, Albuíno deixa uma extensa trajetória e grande influência na política capixaba. Eu acho que a marca importante é de alguém que veio de baixo, né? De família simples, filho de professora, família simples, negro, e chegou ao cargo mais importante da vida pública do estado do Espírito Santo, num país que é um país desigual, é um país que discrimina, é um país que precisa avançar muito ainda para que a gente tenha igualdade de oportunidade para todos os brasileiros, principalmente para os jovens brasileiros. O enterro aconteceu no cemitério Parque da Paz, na Ponta da Fruta, em Vila Velha. O governo do estado decretou luto oficial de 3 dias pela morte do ex-governador. Também foi decretado luto oficial em Vitória e Vila Velha. Albuíno era bastante querido por diversas autoridades do estado. Enfrentou dificuldade durante os 4 anos em que esteve à frente do governo. Um dos principais desafios foram as greves de professores que estavam insatisfeitos com os inúmeros atrasos de pagamento. Mas Albuíno também tem na sua trajetória a visita de um Papa e de um Prêmio Nobel da Paz em território capixaba. A história de vida do político pode servir de inspiração para muitos. Filho de professora, veio de família pobre e batalhou para vencer na vida. Foi vendedor ambulante, quitandeiro, trabalhou em pedreira e foi jogador de futebol. Depois de se formar em engenharia, entrou na política. Ajudou a criar o sistema Transcol, um grande feito para a época, e ocupou o maior cargo público do estado. Os nossos sentimentos, então, e força aí a toda a família. Isso aí. Acidente envolvendo viatura da Polícia Militar no sul do estado. A batida aconteceu na BR-101, em Rio Novo do Sul. Outros 2 veículos se envolveram no acidente. A rodovia foi parcialmente interditada para o resgate das vítimas. Os feridos foram levados para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Rodoviária Federal não informou em que veículos seguiam os feridos. O trânsito já está liberado no trecho, mas a polícia pede aos motoristas atenção redobrada no local. Crime bárbaro na região serrana do estado. Um homem foi morto a golpes de enxada e pauladas. O crime aconteceu na zona rural de Vargem Alta. A vítima estava num bar quando foi atacada pelo suspeito. Rony Guimarães Sela, de 36 anos, foi atingido com vários golpes na cabeça. Testemunhas contaram à polícia que a vítima já tinha sido ameaçada pelo suspeito outras vezes. O agressor foi preso e levado para a delegacia de Cachoeiro de Itapemirim. Olha, chama a atenção a brutalidade desse crime. Um caso chocante que demonstra as dimensões que a violência está ganhando a cada dia. Bom, e alívio no sul do estado. O menino que caiu de um telhado tentando pegar uma pipa saiu da UTI. Ele estava internado no Hospital Infantil de Cachoeiro de Itapemirim há quase 1 mês. A pipa ficou agarrada no telhado do imóvel. O menino subiu uma ladeira
e depois numa escada que dava acesso ao telhado. A estrutura não suportou o peso do garoto e ele caiu lá de cima. A criança não tem sequelas. Mas ainda não há previsão para ele voltar para casa. Olha, fica aí o alerta para crianças e adolescentes que gostam aí de soltar pipa. A brincadeira é divertida e ninguém precisa ficar de fora. Só que é preciso atenção para os perigos. Subir em lugares altos é um deles. Fique longe de fios elétricos, de ruas movimentadas e de todo lugar que coloque a sua vida em risco. Muita atenção, né, Ingrid? Sempre. Olha, a gente volta a falar sobre a briga de trânsito que terminou em agressões entre uma jovem e um policial militar na Serra. A PM fala do assunto numa entrevista coletiva. Luciano Rosetti tem os detalhes. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Ingrid. Boa tarde, George. Sobre essa confusão de trânsito que aconteceu na Serra nesse fim de semana, na Avenida Norte-Sul, o policial militar, ele foi ouvido pela Corregedoria aqui em Vitória. Nós acabamos de acompanhar uma coletiva de imprensa dada pelo corregedor, o coronel Alessandro Jufo Rodrigues, e ele destacou que esse caso está sendo apurado, está sendo devidamente investigado. Ele recriminou a atitude do militar por ter dado um tapa no rosto de uma menor de 14 anos, que estava junto com o pai, que também ficou bastante nervoso. Quer dizer, uma confusão de trânsito que está sendo devidamente apurada pela Polícia Militar. O militar, ele foi reconhecido aqui também, né? Isaías Segades de Souza. Ele atua como sargento e está há 28 anos atuando na Polícia Militar. Quer dizer, um sargento atuando há 28 anos, que foi identificado como Isaías Segades de Souza. Segundo a Corregedoria, a versão dele sobre o caso é que o condutor do outro veículo teria se exaltado e desacatado a autoridade do militar. Ele teria sido desacatado por esse homem, aí a confusão toda começou. Mas claro, o corregedor deixou bem claro, né, o coronel, ele deixou bem claro que todas as partes serão ouvidas, né, tanto a menor de 14 anos como o pai dela, bem como também os dois agentes de trânsito da Serra que acompanharam aquela ocorrência. E também, inclusive, as pessoas que fizeram as imagens que nós exibimos agora há pouco na matéria que a Tainá mostrou, né? Então, todos os envolvidos serão ouvidos pela Corregedoria da Polícia Militar. O militar, o sargento Isaías, já se apresentou voluntariamente e a Corregedoria tomou o depoimento dele e ele falou aqui para nós agora há pouco nessa coletiva de imprensa. Só lembrando, a informação que a Tainá trouxe agora há pouco, o homem que estava no carro, que dirigia o carro, ele foi autuado em flagrante por tentativa de lesão corporal e abuso de autoridade. A filha dele, a menor de 14 anos, assinou um boletim de ocorrência circunstanciado por desacato à autoridade. Já o policial, o sargento Isaías Segades de Souza, ele assinou um termo circunstanciado por abuso de autoridade. Essas são as informações que a gente tem por agora, né, George e Ingrid? Mais detalhes a gente traz no Tribuna Notícias, segunda edição, numa matéria completinha. Volto com vocês. Obrigada, Luciano. Um bate-boca que termina em agressão, uma discussão por motivo banal. Quanta falta de tolerância, né? Um tapa na mão do policial que provocou uma bofetada desse nível aí, forte. A jovem é filha do motorista contido pelos agentes e ficou nervosa quando viu essa situação aí que a gente está vendo. Pois é, bateu na mão do PM que revidou de forma agressiva. A PM disse que a adolescente de 14 anos teria oferecido resistência. Olha, é preciso aí investigar toda essa história, né? Como o Luciano acabou de falar, assinaram um termo circunstanciado. A PM abriu um processo para apurar as responsabilidades. E vale ressaltar, Ingrid, que durante um acidente, né, os ânimos estão exaltados, né? Sim, independente de quem é culpado ou não, aconteceu o acidente, vamos sair, vamos esperar a polícia. Não precisa de ter essa intolerância. Para que, mesmo que eu esteja errado, se eu bater num carro, mesmo que eu esteja errado, por que o outro motorista vai me agredir? Eu cometi um erro, não é verdade? Eu assumo que eu cometi o erro e se eu também não assumir, vamos esperar a polícia que vai investigar. Pois é, agora, chegar a esse ponto é quando a polícia chega a uma situação dessa também, né? A gente espera sempre também uma tolerância a mais do policial militar para conter os ânimos, quer dizer, entrou numa luta aí, numa briga, deu uma bofetada numa menina de 14 anos. Ninguém está discutindo aqui se ela está certa, se ela está errada, mas nada justifica o que a gente está vendo aí. São lamentáveis imagens
e que sejam apuradas mesmo, né? É que sejam apuradas, que a gente também tome consciência exatamente disso que a gente estava falando. Não precisa de ter esse nível de agressão. Cometeu o erro, ok, cometeu o erro, vamos aguardar, vamos ver. E se ninguém assumir, vamos esperar a legislação tomar conta disso. Agora, para quê que eu vou entrar em luta com você? Para que eu vou discutir? Para que eu quero mostrar que eu tenho razão e você não tem razão? Pois é, aliás, não precisa o que a gente disso. mais tem mostrado aqui é a falta de tolerância mesmo, né? E quantas mortes acontecem no trânsito em função dessa intolerância. É motorista armado que sai armado e não gostou da batida, que acha que está certo. E é preciso tolerância mesmo sempre, né? Para não terminar dessa forma. Carro cai de ponte na área rural de Viana. Um corpo foi encontrado dentro do veículo. Ainda não se sabe o motivo nem o horário em que o acidente aconteceu. Um morador da região registrou a cena. Vamos ver o vídeo. Um acidente na ponte do rio Araçatiba, sentido Jucu, Bahia Nova. Olha, a polícia está investigando o caso, mas por enquanto não tem mais detalhes. O acidente foi na ponte na região de Araçatiba, em Viana. O carro foi visto por um morador no início da manhã, mas ainda não se sabe que horas a queda aconteceu. Mergulhadores constataram que havia um corpo no veículo. A vítima ainda não foi identificada. Olha, pessoal, a cada visita em Barra Mares, Vila Velha, uma surpresa para a nossa equipe. Pois é, pena que elas são bem desagradáveis. Partiu descaso, partiu bairro. Já tem um tempinho que eu tô tentando ficar fitness. Não vou nem te comentar o que eu faço. E já que o Partiu Bairro de hoje é em Barra Mares, Vila Velha, eu fiquei sabendo, me falaram que aqui tem um tomatinho, um tomate orgânico que é, ó, manjar dos deuses. Você sabe onde que fica um tomate orgânico aqui, um pé de tomate orgânico? Logo ali. É ali, ó. Ali? Olha o tomate aqui, Bruno. Olha o tomate aqui. Aqui, ó. Tomatinho orgânico. Talvez eu corte, coloque numa marmita e mande lá para aquele espaço público que tem na Avenida Santa Leopoldina. Sabe que eles vão gostar do tomate? Partiu! A plantação de tomate orgânico fica na rua Juscelino Kubitschek. É nela que este esgoto a céu aberto se torna protagonista. Tem pelo menos 6 meses que esta janela tá assim, ó, fechada. Sabe por quê? Da janela lateral, no quarto de dormir. Um esgoto a céu aberto. E quem sofre é quem precisa dormir aqui, né, Cristiano? É muito complicado, né? Porque é uma situação que não dá nem para abrir a janela, pra gente sentir aquele arzinho fresquinho, né? O sol entrar dentro de casa e a gente fica nessa situação que não tem como, né? O protagonismo também pode ser atribuído à falta de pavimentação. Em Barra Mares, apenas as avenidas principais têm calçamento. Você tá com o pé tão bonito, como é que você consegue? Olha, quando sai, você chega e já tem uma mangueira no meu portão, que eu já lavo meus pés. Não tem condições de entrar dentro de casa. O carro, quando entra na garagem, a marca, né, de lama, de tudo. Aqui em Barra Mares, tem até chafariz no valão. Mostra, Bruno, olha lá o chafariz no valão. Olha lá, ó. É um cano, tá vazando água já tem uns 3 dias. Ele fica dentro do valão. Eu não consigo explicar esse fenômeno. Os moradores mais antigos nunca viram melhorias e nem sabem quando vão ver. São 20 anos que a senhora está morando aqui. Sim. Felipe, a prefeitura não esquenta com a cabeça com o bairro. Época de eleição vem, aí ganha voto. Aí depois some. Depois some e a gente fica na peleja, né? O problema é em toda a região, não é só em uma rua, meu irmão. Olha isso aqui, pelo amor de Deus. Essa aqui é a Princesa Isabel e tá tão ruim quanto a Juscelino Kubitschek. É isso, né, seu Zé? É. Quanta poça d'água, quanta lama. Tá feio o trem aqui, seu Zé. Meu Deus do céu. Muito feio mesmo. Deus me livre.
Ninguém está aguentando isso não. Ingrid e George, só a título de curiosidade, porque eu sou um cara educado. Antes de chamar a nota, quer que eu leve um tomatinho para vocês? Pessoal, o Felipe trouxe os tomatinhos aqui pra gente, ó, mostra aqui, Cezinha. É a natureza resistindo e lutando também contra o descaso, né? Brincadeiras à parte, quanta surpresa desagradável temos todas as vezes que visitamos a região de Barra Mares, em Vila Velha. Horrível isso. Então vamos à resposta, George. Pois é, Ingrid. Olha, a Prefeitura disse que segue um cronograma de patrulhamento nos bairros da região, mas por causa da chuva, o serviço foi prejudicado. E a notícia nada boa continua, hein? A Prefeitura confirmou que as ruas JK e Princesa Isabel não foram inseridas nos próximos projetos de pavimentação e drenagem, nem a construção de uma praça. As ruas poderão ser incluídas numa futura contratação. E já a Cezam prometeu mandar uma equipe para avaliar a situação das ruas. Muito triste isso, hein, Ingrid? Ai, ai. A semana começa com mais de 500 vagas no Cine Estadual. São chances para ajudante de cozinha, auxiliar de produção, polidor de pedras, vendedor externo e muitas outras. Não perca tempo. Todos os detalhes estão no site cetades.es.gov.br/agências. Um problema pequeno, mas que prejudica e muito a comunidade em São Francisco Cariacica. O buraco já completou 6 meses e dificulta a passagem de veículos. Para sinalizar o perigo, o amigo do TN usou um guarda-sol. Alô, amigos aí de tribuna. Esse buraco aqui já tem 6 meses que foi pedido à prefeitura para consertar e eles não consertam. É na rua Narciso Pavani, bairro São Francisco. A Prefeitura de Cariacica prometeu mandar uma equipe ao bairro ainda esta semana para avaliar as condições da rua e incluir a via no serviço de tapa-buraco. 6 meses para consertar um buraco? Não dá, né? Tá faltando agilidade do poder público para resolver um problema tão pequeno. E já tem nova participação de amigo do TN, hein? Perde não, a gente já volta. Agora 12h25. Os destaques do jornal A Tribuna de hoje. Roda aí. Segunda-feira, 17 de setembro. Vamos juntos conferir o que é destaque no jornal A Tribuna. Mulheres são incluídas em grupos de pornografia nas redes sociais. Aqui na foto principal, o momento em que banhistas retiram Arthur da água em praia de Massachusetts. Ele adorava surfar. MEC autoriza a abertura de mais 88 cursos à distância. Fogão vence e se afasta da zona da degola. No hospital, Bolsonaro chora e fala em risco de fraude nas eleições. E ainda destaque no jornal A Tribuna desta segunda-feira. No AT2, magia e mistério para crianças. Hoje é dia de simulados do Enem e ex-governador Albuíno morre aos 73 anos. Cadê a vinheta? Chamei a vinheta. Mais uma participação de amigo do TN. Haja entulho para tapar a lama e a buraqueira. Para conseguir se livrar dos transtornos da rua em Barra Mares, Vila Velha, moradores tiveram que improvisar. Desabafo de uma amiga do TN. Eu queria mostrar para vocês a situação dessa rua. Os moradores que estão pegando os entulhos das casas e jogando nas ruas. Essa é a rua Presidente Kennedy, que vergonha. Cheio de lama. Olha só, não tem nem lugar para as crianças brincar de bicicleta. As crianças passam por dentro da lama. Disseram que já foi asfaltada desde 2012 e isso está asfaltado? Que vergonha, eu falo para vocês, isso não é uma rua. Pois é, a Prefeitura de Vila Velha prometeu mandar uma equipe ao local para avaliar a solicitação de limpeza e capina da via.
A Rua Presidente Kennedy também será incluída no cronograma de manutenção da região. Olha, George, agora se essa rua está asfaltada, o material usado para fazer o serviço deve ou não deve ser invisível, hein? A pergunta que fica é, será que não conferem se o que está no sistema condiz com a realidade? Difícil, hein? Complicado, né? Vamos aguardar as cenas da próxima novela. A gente fica por aqui e te espera amanhã, no mesmo horário, às 11h45, com o mesmo sorriso, com o carinho de sempre, né, George? Pois é, mas eu te espero também hoje, às 5 para 7 da noite, no Tribuna Notícias, segunda edição. E agora tem ela, Débora Moraes. Vamos lá!